puderam participar agora, tá bom? Assistirem depois a esse encontro nosso, ok? Então, voltando aqui um pouquinho, a gente fez aqui um rápido percurso das disciplinas anteriores, estágio 1 e estágio 2, né? Estágio 1 e estágio 2 são disciplinas referentes com foco, né, no ensino fundamental, no estágio 1, a observação do professor, e estágio 2, a prática mesmo em sala de aula, né? A gente sabe que é impossível, em uma disciplina de estágio, a gente conhecer toda a realidade da escola, né? Principalmente se tratando de escola pública, ok? Se já é difícil de a gente conhecer a realidade da escola, né, nessas poucas horas que a gente tem, imagine quando a gente não consegue atingir todas as horas de estágio, né, que foi o caso da disciplina 2, do estágio 2, né. Pouquíssimas pessoas conseguiram cumprir a carga horária da disciplina, né, diante de todos os problemas que nós tivemos, né. Então, mesmo cumprindo toda a carga horária, é impossível a gente compreender toda a complexidade que é uma sala de aula de língua portuguesa, né, em escola pública. Talvez alguns de vocês aí já estejam lecionando, isso pode acontecer, né, alguns já trabalham em sala de aula, mas assim, no que diz respeito ao ensino fundamental, eu passei quase 10 anos ministrando aulas de língua portuguesa para turmas do 6º ao 9º ano, né? E, de fato, é uma complexidade muito grande, né? E não dá para a gente explicar toda essa complexidade em um curso de licenciatura como o nosso, né? Então o curso é falho? Não, é porque é uma própria... não é possível você trazer tudo aquilo que acontece em sala de aula no curso de licenciatura, porque é algo muito complexo, envolve diversos fatores, inclusive greves, lutas, né, por melhorias salariais, melhorias na infraestrutura, a questão da violência, indisciplina, são pontos muito abordados, né, muito, assim, bastante frequentes, principalmente na escola pública, né. É difícil a gente ver greve em escola privada, né, mas a greve, ela se faz presente, né, principalmente nas escolas públicas, que, engraçado, a gente faz greve para conseguir o mínimo, né, o piso, né, não é nem pedir algo a mais, é pedir aquilo que está na lei. Mas é isso, então, assim, a gente não consegue ver toda a complexidade, então vocês que visitaram as escolas, fizeram as suas anotações, né, viram a questão da infraestrutura da escola, o projeto político-pedagógico da escola, assistiram às aulas dos professores, né, ok, mas isso não representa toda a complexidade de uma sala de aula, mas é um pontapé inicial, né, é importante, né. Então, primeiramente a gente assiste às aulas, né, para depois a gente entrar na parte prática, tá bom? É claro também, né, que essa parte prática não vai trazer todas as ferramentas para a gente se sentir à vontade em uma sala de aula, a gente vai aprendendo muito também quando estiver na sala de aula, né? A gente vai se deparar com diversos problemas na sala de aula e vai aprendendo com esses problemas, é o que a gente costuma chamar do saber profissional, né? São saberes que a gente vai adquirindo na profissão. A gente aqui na formação inicial, a gente adquire saberes, né? Os saberes que nos permitem iniciar essa jornada enquanto professores, né? Mas depois a gente vai adquirindo os saberes profissionais. É muito provável que no início dessa jornada, muita gente se sinta com medo, né? A primeira vez que você vai ministrar uma aula em escola pública, tem gente que fica com medo, fica nervoso, né? Isso é normal, né? Aí depois a gente vai adquirindo saberes, conhecimentos, a gente vai ficando meio que casca grossa, a gente até brinca, né? Porque, de fato, não é fácil trabalhar nas escolas, né? Tanto na escola pública como também na escola particular. A escola particular ela vai ter outras complexidades, né? Complexidades que podem também ser superadas, né, com os saberes profissionais que a gente vai adquirindo, tá ok? No estágio 3, que é esse nosso, a perspectiva, né, a ideia é de fazer algo parecido com o que nós fizemos no estágio 1, mas no lugar de a gente visualizar, né, assistir às aulas do professor no ensino fundamental, a gente deveria assistir às aulas
do professor no ensino médio, né? Mas, mais uma vez, a gente teve esses problemas, né, que tornaram impossível a gente assistir às aulas desses professores, né? A não ser que fosse, agora eu vou assistir uma aula online do professor, que agora é só aula online, nas EADs, né? Mas não vai ser, não vai ser isso, não vai vir uma proposta, você vai assistir a 20 horas aula do professor online e vai fazer o relatório, não, né? A ideia não é fazer isso, até porque a perspectiva que era de a gente mesmo ir a campo, né, e visualizar as aulas, fazer as nossas anotações, mas não vai ser possível fazer isso. Consequentemente, a atividade do relatório ela vai ser substituída. A gente não vai ter o relatório nos moldes que a gente previu, né, no início da disciplina. Então, mais uma vez, a gente vai ter de mudar o conteúdo da disciplina. Então, na última etapa, a gente não vai ter esse relatório com as horas assistidas, né, porque a gente não vai encontrar essas aulas, né. Então, eu vou conversar com a direção para a gente ver uma atividade, e obviamente uma atividade que seja possível ser feita, né, porque o tempo vai passando. A gente recebeu um e-mail recentemente sobre as provas presenciais, que elas não vão ser presenciais, vão ser online, né, e então eu vou ver com a direção a possibilidade de outro trabalho que seja possível ser feito nesse espaço de tempo, né, para substituir o relatório, tá bom? Então, infelizmente, não vai ser possível fazer o relatório de observações nos moldes que a gente propôs, tá bom? Então, e pode ser que a gente consiga fazer no estágio 4, que será o de prática no ensino médio, né? Mas, não sei, tomara que a situação esteja diferente, né, daqui a alguns meses, né, porque, de fato, a prática só será possível se a gente não tiver nessa situação, né. Aqui, por exemplo, em Fortaleza está uma loucura, né, eu acho que o Fortaleza talvez seja o epicentro do Nordeste, né, eu acho que é até proibido eu sair de Fortaleza e ir para o Rio Grande do Norte, né, eu acho que vão me barrar em alguma cancela, né, vão proibir eu ir para o Rio Grande do Norte. Ok? Então, primeiramente, sobre essa atividade do último módulo, a gente vai propor outra atividade, não vai ser possível a gente fazer o relatório, ok? Então, isso é um lado positivo, porque isso é mais certo do que em relação ao estágio 2, porque no estágio 2 ainda tinha aquela questão, alguns vão conseguir realizar a prática, outros não. Tem uma escola que abriu, tem outra escola que não abriu. Então, essa indecisão, ela foi mais complicada, né? Em relação a essa disciplina, não há indecisão, né? É certo, não vai ter, a gente não vai encontrar escolas abertas, né, para realizar esta observação, tá bom? Não vai ser possível isso. E se encontrar, denuncie, né? Porque não pode. Ok? Então, não vai haver relatório. Então, em relação à nossa disciplina, né, eu até comentei também com alguns professores sobre o conteúdo da nossa disciplina. Infelizmente, a gente acabou tendo mais preocupações com a questão burocrática da disciplina, né, com a questão estrutural da disciplina, do que propriamente com o conteúdo da disciplina, né, com os textos que a gente teve de ler, né, com o conteúdo mesmo. Então, muitas das dúvidas que surgiram, né, eu acredito que 99% das dúvidas foram dúvidas relacionadas a aspectos burocráticos, né, sobre a questão do relatório, como é que deve ser esse relatório, até quando deve ser enviado, questão da data, mudou a data, agora qual a data que vai ser, eu vou enviar até que data, né, eu posso enviar por e-mail, deu problema na plataforma, como é que eu posso enviar, eu não consegui enviar uma mensagem no chat, enfim, a gente teve mais dúvidas e problemas relacionados à infraestrutura, né, a questão mesmo da parte burocrática da disciplina, do que propriamente com o conteúdo, né. Isso assim, é um pouco chato, mas aconteceu, né. Aconteceu. Eu espero que todos nós, né,
tenhamos feito as leituras dos textos que foram propostos, né? São textos que nos trazem muito essa questão da prática, né? Da relação teoria e prática. Então, como a gente, em diversos momentos, não pôde fazer observações em loco mesmo, né? Realizar a prática em sala de aula, a observação em sala de aula, como para muitos isso foi praticamente impossível, a gente teve de trazer nos textos, né, alguma forma de fazer com que vocês se sentissem um pouco mais próximos da sala de aula, né? Então, eu trouxe, em minha disciplina, trouxe leitura de Paulo Freire, trouxe nessa disciplina aqui as diretrizes curriculares que dizem respeito ao ensino médio, inclusive eu vou até discutir alguns pontos dela que estão na nossa disciplina, ok? Outro ponto também importante em relação à entrega de atividades, né? As notas, elas ainda vão ser lançadas, tá bom? E se você, por algum motivo, não conseguiu enviar um trabalho na data estabelecida, né? Pode enviar um e-mail para mim, pode enviar uma mensagem via WhatsApp, eu vou deixar até o meu número aqui, você pode dizer por que não conseguiu enviar, professor, eu não consegui enviar por isso, aquilo, gostaria de saber se o senhor aceita, né, tive um problema, enfim, caso por caso, né, cada caso tem a sua especificidade, então, eu vou deixar aqui meu número, você pode falar comigo sem problema algum, tá bom, sem problema algum. Então, pessoal, eu queria discutir aqui alguns pontos da nossa disciplina que dizem respeito ao conteúdo, ok? Ao conteúdo. Vocês devem ter reparado que na unidade 1, eu disponibilizei para vocês as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, né? O nosso foco aqui da disciplina, né, é o ensino médio. Nas disciplinas de estágio 1 e 2 foi o ensino fundamental, agora ensino médio, tá bom? Não sei se vocês têm preferência ensino médio, ensino fundamental, né? Talvez alguns de vocês nem pensem em ir para a sala de aula. Vale lembrar que o curso de letras, ele habilita, claro, né, para você ministrar aulas de língua portuguesa em sala de aula, mas você também pode desempenhar outras atividades que não sejam de professor, você pode ser um revisor de textos, né? Você pode trabalhar em outras áreas sem estar ministrando, né, aula de língua portuguesa. Eu tive um colega que tinha pavor de sala de aula, né? Mas, curiosamente, quando ele começou a prática de estágio, alguma coisa mudou nele, ele quis ser professor, né? Não é em todo mundo que isso acontece, né? Mas se não acontecer... Oi. É Stefferson que está falando. Diga lá. Professor, referente às diretrizes curriculares, eu percebi que no ensino fundamental 2, né, que chamam fundamental 2, na realidade são os anos finais, teve a BNCC, o advento, a partir de dezembro de 2017, mas a prática dos professores, até fez um registro lá no meu relatório, é totalmente ainda de acordo com o pressuposto dos PCNs, apesar que a BNCC dialoga com os PCNs, mas assim, os professores... os livros não vieram adaptados em relação à BNCC, vem apenas esses códigos das habilidades. Nós não tivemos uma formação continuada na rede estadual, na realidade, uma formação inicial. Então, assim, a gente vinha trabalhando do mesmo jeito. O que a gente faz diferente agora é colocar aquele código lá que os coordenadores estão exigindo. Mas formação embora novas diretrizes de direito, até um professor disse isso, Stefferson, existem novas diretrizes de direito da educação com a BNCC, mas, de fato, essas diretrizes ainda não chegaram aqui à escola. De fato, na prática, é como se elas ainda não existissem. O interessante, Stefferson, é que eu trabalhei em alguns anos aqui na formação de professores de Fortaleza, né? Então, de língua portuguesa, professor de língua portuguesa, vocês estão no 9º ano. E a gente teve formações voltadas para BNCC, né? E é interessante que muitos dos pontos que a gente discutia da BNCC eram pontos que eram desconhecidos dos professores, né? Mas pontos que deveriam estar presentes na própria formação inicial, essa formação que nós temos aqui, né? Como, por exemplo, multiletramentos, né? A questão da multimodalidade, que já está presente na BNCC, né? E é interessante que essa formação que a gente deu da BNCC
parecia ser, na verdade, era quase como uma formação inicial. Havia conteúdos que os professores desconheciam, né? A gente ia discutir gênero textual e tipo textual, né? Professores confundiam tipo textual com gênero textual, né? Isso traz a importância da formação continuada, ou seja, quando vocês se formarem, né, não continuem com essa ideia de pronto, estou formado, agora já sei de tudo, não preciso mais continuar os meus estudos, né? Por que eu digo isso? Porque isso é muito comum, principalmente na rede pública, né? Infelizmente isso acontece, principalmente com professores, né? Não são todos, alguns, principalmente com professores estáveis, né? Ou seja, professor que já está estável na sua função, enfim, né? Não pode ser demitido, né? Eu brincava que o professor estável, o funcionário público estável, só era demitido se tocasse fogo na instituição, quebrasse tudo, enfim, né? Mas talvez essa estabilidade acabe gerando uma certa situação cômoda do professor em não buscar estudar mais, né? Então, tem professores hoje que utilizam a mesma prática de 20 anos, de 25 anos, né? Me deparei com um professor de 60 anos, 65 anos, que estavam com a mesma prática, né? E aquele mesmo discurso. Professor, os meninos de hoje escrevem muito mal. Os meninos de 30 anos, né? Eu me lembro, na década de 80, eles escreviam muito melhor do que os de hoje, né? Eu perguntava, mas os meninos da década de 80 não eram os mesmos meninos de hoje, né? Hoje a gente tem uma nova realidade chegando à escola, os filhos da classe trabalhadora, que antes não estavam na escola. Então, antes, na escola pública, a gente tinha mais uma classe média alta, né, que se fazia presente nas escolas. Consequentemente, a gente não se deparava com problemas relacionados à língua portuguesa, né. Agora não, agora a gente tem uma nova realidade, isso se acentuou principalmente na década de 90, né, alunos com sérias dificuldades no que diz respeito ao português formal, né, problemas em disciplina, e o professor não estava preparado para isso. Por isso que é importante a gente ter sempre essa formação continuada. O professor deve estar sempre estudando. Não é porque você se formou, você passou em algum curso público, que você não vai mais estudar. A BNCC, ela traz contribuições de linguistas nas últimas décadas que são muito importantes, né? Como, por exemplo, a questão dos letramentos digitais, né? Professor, eu até estava, nós conversamos muito, foi muito bom, assim, porque eu pude conhecer muito como é a prática da escola em geral. E aí eu fui propor uma atividade, justamente aquela do estágio, e tem a sugestão lá, a questão do letramento literário, para que nós, um dos artigos era para que nós não utilizássemos os textos literários apenas como introdutórios para se trabalhar as questões gramaticais, que é o comum, né? Fui falar assim, a questão do letramento, eu disse, olha, não nada é letramento. Aí eu disse, olha, aí se tem a questão de Angela Clara, mas falei sobre, aí entrei mais no letramento literário de Rio do Poçom, né? Letramento literário. Aí disse, a gente bota um textinho aqui, ó, esse gênero que vem, os capítulos do livro já vem aqui estruturado. A gente vai, a gente pede para eles encontrar uma frase gramatical, um substantivo, um adjetivo. Aí, assim, eu vi também muita resistência quando se fala de termos novos, como você está falando aí, né? Multiletramentos, letramento literário, letramentos digitais, enfim, a questão do texto multimodal, enfim, mas, assim, há muita resistência. Dizem, eu já estou de carreira, não vou preocupar com tanto, desde que estão entrando, entendeu? A gente já está aqui, ó, só no macete. Infelizmente, foi o que eu vi. E não foi de uma professora de língua portuguesa, foi dos demais. Não, a gente tá aqui, ó, só no macete, só na mãe do gato. As expressões eram essas, infelizmente. Isso acontece, e isso é porque, assim, geralmente o professor, ele acaba estabelecendo uma rotina, né, uma rotina de atividades, e quando ele já está há vários anos, né, é provável que ele tenha estabelecido uma rotina até mesmo de conteúdo e como abordar determinado conteúdo. E quando você chega com algo novo, né, vamos trabalhar a multimodalidade, né? O que é multimodalidade? Trabalhar textos que expressem significado, o elemento verbal, mas também por meio das imagens, por meio das cores, né? Isso é multimodalidade, ou seja, várias modalidades de você transmitir uma mensagem que não apenas
pelo elemento verbal, né, pelo texto escrito, por exemplo. E a gente se depara com isso, né, quando a gente está na internet, por exemplo, abrindo sites, são textos multimodais, né, com gravuras, imagens, enfim. E os alunos de hoje, eles se deparam com textos multimodais, esses textos estão à volta deles, né? Eu costumava muito trabalhar com os meus alunos propaganda, né? Quando a gente utilizava um livro, era Português Linguagens, não sei se vocês já se depararam com esse livro, Português Linguagens, trabalhava do 6º ao 9º ano, e tinha uma parte desse livro que trabalhava a semântica, né? E era legal porque nessa semântica ele trazia aqui ali algumas propagandas. Eu adorava trabalhar propagandas com meus alunos, porque eu mostrava que uma propaganda, ela transmitia uma mensagem não apenas pelo elemento verbal, mas também por meio das cores, né? Uma propaganda de banco, por exemplo, né? Uma propaganda do Banco do Brasil. Quais são as cores que predominam? O amarelo e azul, né? E o que isso passa para a pessoa? Que mensagem passa isso para a pessoa? Passa uma mensagem de que aquela pessoa que está sorrindo na propaganda, ela sorri porque ela vive no mundo daquele banco, um mundo amarelo e azul, né? Então, eu trabalhei muito propaganda com eles, capas de revista, né, mostrando que a mensagem ela não é passada apenas pelo aspecto verbal, mas também pela foto que é mostrada, pelo ângulo que a foto é tirada, se mostra uma pessoa de baixo para cima, quer mostrar aquela pessoa como sendo alguém superior, né, a você, se mostra de cima para baixo, uma pessoa inferior, enfim, são aspectos da multimodalidade que se fazem presentes na mídia e acabam influenciando o nosso comportamento, muitas vezes de forma inconsciente, né? Eu brincava com os meus alunos, falando que isso eram as mensagens subliminares, né? Aí eles falavam, professor, mas subliminar na coisa do cão, do demônio? Não, calma, não é nada a ver com demônio, não. Subliminar faz referência a algo que está abaixo do nível da consciência, subliminar, ou seja, abaixo do nível da consciência. Você acaba assimilando aquela informação, mas você não tem consciência disso, né? Isso a gente vê em propaganda, vê em capa de revista, vê em discursos políticos, né? E quando eu trago essa questão política, né, eu falava o seguinte, eu não estou doutrinando ninguém, eu vou abordar a questão política, mas não política no sentido de partidarismo político, mas sim política no sentido de participação na sociedade, ou seja, político de polis, né? Ou seja, você enquanto cidadão, né? E isso, a BNCC acabava me dando um respaldo para trabalhar isso, né? Formação integral, formação para a cidadania, né? Então, antes de alguém falar, não, eu não estou doutrinando ninguém, eu estou trazendo aquilo que a BNCC me trouxe, né? Determinou, porque a BNCC, ela tem um aspecto de diretriz, né? Ou seja, a gente deve sim trabalhar o que está ali na BNCC, ok? Não é uma sugestão, é algo que a gente tem que trabalhar. Então, como você falou, acontece, né? Acontecem essas resistências, a gente abordar assuntos novos, né? Porque isso acaba mexendo com a rotina do professor. Nós temos professores que trabalham os 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Eu já trabalhei manhã, tarde e noite, trabalhei manhã e tarde no ensino fundamental e noite no ensino médio. E olha, para aguentar um ritmo desse, né, a gente acaba tendo de estabelecer rotinas, né? É como se a gente virasse uma máquina de dar aula. Isso é um ponto negativo, é claro, né? A gente era uma máquina de dar aula, era algo mecanizado, né? A gente já sabia o que ia fazer, já estava pré-determinado, porque a gente sabia o que ia fazer, porque a gente fez a mesma coisa no ano passado. Então a ideia era essa. Aí vem alguém com uma proposta diferente, vamos quebrar essa sua rotina. E quebrar a rotina gera incômodo, né? Todo mundo que está preparado para isso, né? Principalmente aqueles que já estão há anos e anos na mesma atividade. Aí alguns dizem, isso aqui não dá certo, isso aqui foram pessoas que nunca nem viram na sala de aula que estão trazendo isso. Aí vem vários discursos que acabam tentando desqualificar, né, essas propostas de conteúdos que vêm, né? Não, isso aqui não dá nada, né? É o que eu costumo a ouvir muito, né? Mas em relação a nós, a BNCC, ela é de fundamental importância, você falou. Não sei se vocês sabem, mas a BNCC do ensino médio, ela demorou um pouquinho para ser aprovada, né? Da educação básica, a gente tem o ensino fundamental e aí o ensino fundamental e
a BNCC ela saiu mais rápido, né? No ensino médio, a gente teve várias divergências, né, que acabaram atrasando a publicação, né? Não sei se vocês lembram, há uns 4 ou 5 anos, a gente teve várias manifestações de alunos no ensino médio, ocuparam escolas, né? Isso foi, inclusive, na época do Enem, justamente por conta dessas mudanças. Algumas disciplinas vão ser obrigatórias, outras deixam de ser obrigatórias. Agora o estudante ele pode escolher as disciplinas que ele vai cursar no ensino médio, né? Dando a entender que o estudante ele tem agora a liberdade, né? Agora ele pode optar a disciplina que ele vai cursar, né? Então, de fato, demorou mais. Também a questão, não sei se vocês lembram do notório saber, o professor com notório saber, ele poderia ministrar aulas, mesmo sem ele ter formação, mesmo sem ele ter essa licenciatura que nós temos aqui, né? Mas o notório saber acabou indo apenas para a educação profissional, não está na educação básica aqui nossa, tá bom? Mas é isso, a gente tem que saber, a BNCC tem que estudar, a BNCC traz pontos positivos, apesar de em outros pontos ser questionada, né? Mas no que diz respeito a alguns pontos mais atuais do ensino de língua portuguesa, ela aborda multimodalidades, múltiplos letramentos, né, a importância disso. Eu não sei se vocês perceberam que a BNCC, ela traz os eixos, né, análise linguística, leitura, oralidade e produção textual, né. Aí você pode perguntar, professor, por que na BNCC a gente tem análise linguística e não tem gramática? Por que não escolheu o nome gramática? Para justamente tirar essa ideia de que o ensino de língua portuguesa deve se basear única e exclusivamente em decorar expressões, decorar classificações, né? Então, a expressão análise linguística, ela é muito mais ampla do que simplesmente gramática, né? Porque a análise linguística, ela já aborda esses aspectos que eu estou falando aqui para vocês, da multimodalidade. Eu posso analisar linguisticamente um texto, pensando também nas cores. Por que essa palavra está em negrito? Né? Por que está em caixa alta? Por que essa palavra aqui, ela está disposta, meio torta em relação a outra? A gente pode mexer com o texto. Qual é a função dessa imagem que aparece aqui ao lado do texto? Isto é análise linguística. Então, quando a gente traz análise linguística e não simplesmente gramática, a gente abre um leque de possibilidades para ser abordado em sala de aula, né? Agora, é claro, esse leque de possibilidades é o resultado, principalmente, das pesquisas linguísticas das últimas décadas. E aqueles que estão há mais tempo na sala de aula estão mais resistentes a isso. Diga. Isso justamente que eu observei, essa questão dos eixos, né, oralidade, escuta, produção textual, análise linguística e semiótica, né, que é a expressão que eles usam lá. Isso. E a outra coisa também são os campos de atuação, onde cada habilidade daquela, ele tem um campo específico, como, por exemplo, artístico literário, como é que se desenvolve a língua e as linguagens no artístico literário, da vida cotidiana. Enfim, salvo engano, são 6 ou são 5 campos de atuação. Mas lá no documento introdutório, tem uma parte lá que eu achei bastante interessante, onde ele traz praticamente assim, uma concepção da teoria de Bakhtin, onde ele fala que a língua portuguesa ela é baseada na teoria dos gêneros discursivos, onde formados por sujeitos, eles são preconizados de interação, aí tem os elementos discursivos. E ele traz como eixo, digamos assim, norteador, também aí já vai mais para o lado da pedagogia, aquele pressuposto de ação, reflexão e ação, né, de Vygotsky, onde a linguagem deve ser trabalhada na ação, o conhecimento real, na reflexão, aquele conhecimento em potencial, a zona de desenvolvimento profissional de Vygotsky, e depois a ação novamente. Então, essas atualizações, como o senhor falou, foi o que eu achei bem interessante, muito alinhado, pelo menos o que eu li, que eu percebi, a teoria bakhtiniana dos gêneros discursivos. O Bakhtin, ele foi influenciado pelo marxismo, né? Não deve ser você tem uma obra muito conhecida, a filosofia, marxismo e filosofia da linguagem, né? E quando a gente estuda um pouquinho marxismo, e curiosamente, nos últimos anos eu venho estudando muito marxismo, né? Não sei se dá para ver aqui a parte aqui é todo de texto marxista. Eu acho que
se bater aqui a Polícia Federal, eu vou ter que esconder esses textos, senão eu vou capaz de eu ir preso, tomando por base a atual situação política na qual nós vivemos. Eu acho que vou ter que trocar as capas desses livros aqui, colocar, pintar de azul, outra cor, né? Porque esses livros vão ter que ser escondidos. Mas essa questão da ação, reflexão, ação, né? Ela remete muito à ideia de não é prática, praxis. É você, diante de uma situação prática, você refletir, né, sobre essa situação prática, mas refletir com a mediação de um campo teórico. Ou seja, você vai utilizar a teoria para refletir sobre essa prática, e após essa reflexão, você vai agir de uma forma diferente para superar esses problemas. Então, diante de um problema, estou diante de um problema, como é que eu vou resolver esse problema, né? Pode ser na minha prática, enfim. Eu vou refletir sobre isso para saber como eu devo me comportar, né? Você reflete, estuda, utiliza a teoria, né? Para depois você mudar a sua prática. E isso é um processo contínuo. Por quê? Porque depois de você mudar a sua prática para superar esses problemas, novos problemas vão surgir futuramente, né? Aí você vai ter que refletir novamente, então sempre refletir sobre a prática, mas não é uma reflexão superficial, a gente defende que seja uma reflexão que se utilize do campo teórico, né? E isso, de fato, traz a pedagogia traz uma contribuição importante, né? Eu costumo dizer que um dos problemas do formado em letras, né, do professor que é formado em letras, é se distanciar um pouco da pedagogia, né? Tem muitos conteúdos importantes que são discutidos na área da pedagogia que a gente deveria conhecer, mas também por conta da formação que é limitada, né, a gente não pode também estudar tudo, né? Deve haver alguns recortes, né? Mas que isso se dê na formação contínua. Eu terminei meu curso, mas eu quero estudar, continuar estudando, então eu recomendo que estude também um pouco sobre a da pedagogia, didática, né? Estudar sobre avaliação. Pouca gente conhece Paulo Freire, né? Pouca gente da área de língua portuguesa, professor de língua portuguesa, conhece Paulo Freire. Quem conhece mais é o pessoal da pedagogia, né? Quem trabalha no ensino fundamental, isso eu vi muito na minha experiência, né? Geralmente o professor de língua portuguesa, ele não quer ficar, né, no sexto ano, que é o ano que os meninos estão mais ativos, são mais agitados, né? É mais difícil, os meninos têm muita dificuldade em escrever uma palavra, né? Tem meninos que não são nem alfabetizados, né? Então, muitos professores recusam o sexto ano por conta desses problemas. Aí, quando a gente estuda um pouco a área da pedagogia, a gente estuda a alfabetização, porque a gente não estuda a alfabetização. A gente já parte do pressuposto que o aluno já sabe ler e escrever, né? A gente estuda o quê? A gente estuda letramentos, né? Gêneros textuais, tipos textuais. Mas a alfabetização a gente estuda quase nada, né? Como alfabetizar o menino, os níveis de alfabetização, né? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético, a gente não estuda isso. E quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a perceber que esses meninos que chegam no sexto ano, né? Ó, esse menino aqui está no silábico alfabético, esse menino está no pré-silábico, né? Mas a gente, enquanto professor de língua portuguesa, a gente não tem esse conhecimento, né? Por isso que é importante que na nossa formação contínua, a gente continue nossos estudos, que a gente não se limite àquilo que é discutido aqui na universidade, né? Porque os problemas, eles vão surgindo, tá bom? Em relação... Professor, Oi. Professor, é Hudson. Pode falar. Vou só fazer uma observação aqui, ainda relacionada à questão da BNCC. Eu acho que o grande dilema ou problema é porque muitos dos nossos colegas professores, eu digo isso com propriedade, porque eu também sou professor, eu tenho 18 anos de sala de aula, e digo que o grande problema é que as pessoas, elas ligam a BNCC e dizem que não é nada de diferente dos PCNs, é porque realmente não quer se adequar, não quer estudar, porque, na verdade, a BNCC é um estudo contínuo, a gente tem que estudar para aprimorar os conhecimentos e, através disso, perceber que, sim, os livros didáticos, eles são atualizados de acordo com a BNCC, apesar de que lá vem a referência de uma competência ou de uma habilidade, e aí é até interessante a gente enfatizar aqui, a nível de estado, a nível de município,
e em esfera nacional também, nós tivemos a oportunidade de participar diretamente da construção desse documento, e ficamos felizes quando a gente vai folhear a base, que a gente encontra uma competência, uma habilidade lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, as nossas contribuições foram válidas, elas são válidas, mas que para essa transformação, essa mudança, essa inovação no ensino, na aprendizagem, ela realmente seja eficaz, ela seja favorável, é necessário que a gente venha conhecer esse documento. Se formos fazer uma análise mais precisa, nós vamos ver que a própria base, ela tem 300 e poucas páginas, já o currículo do Rio Grande do Norte, o documento do Rio Grande do Norte que foi construído a partir disso, vai para 1.000 e poucas páginas, e aí cabe aos municípios adequarem os seus currículos, assim como o Estado todo, né, adequar os seus currículos em relação à base. Eu acredito que não só o município que eu vivo, Santana do Matos, mas se não quase todos os municípios, eles devem ter em algum momento tido uma formação continuada a nível de DIRECs, ou mesmo o próprio município. Aqui, por exemplo, nós tivemos uma formação no início do ano que foi voltada para esse tema. Mas a gente percebe, por exemplo, eu fiquei na sala que era de linguagens, a gente percebe a resistência de professores que realmente defendem a tese da gramática e os professores que são mais da área de linguística. Então, há um problema-chave nisso tudo, que eu digo que é a questão de realmente não querer se aprofundar, não ter como um norte, ou enfim, coisa dessa natureza. Né? Eu não colocaria nenhuma culpa no próprio documento, mas sim da forma como nós, profissionais, estamos lidando com ele ou conhecendo para pôr em prática. Essa ensino da gramática, até porque se a gente estudar a própria gramática, a ideia de gramática, a gente vai se deparar com diversas definições do que seja gramática, né? Mas é muito provável que quando a gente fala em gramática, a gente pense logo em quê? Em gramática normativa, né? Mas existe a gramática descritiva, a gramática internalizada, enfim, existem outras definições de gramática, né, que fogem a essa ideia de gramática normativa. Mas, de fato, quando a gente fala gramática, é normal a gente pensar logo naquela gramática normativa, né, aquela gramática que prescreve normas, certo, errado, né. É claro que é difícil de a gente se desprender um pouco da forma que a gente foi ensinado, né? O saber do professor, esse saber que a gente vai utilizar em sala de aula, ele não é construído apenas aqui nesse curso que vocês estão fazendo, no curso de formação inicial. O saber do professor, ele começa a ser moldado antes mesmo. Ele começa a ser moldado quando a gente entra na escola, quando a gente tem 6 anos de idade, tem 7 anos de idade, quando a gente se depara com vários professores, né? E a gente se depara com o professor, a gente começa a ver alguns exemplos de professores, mesmo sem a gente pensar em ser professor no futuro, mas a gente teve vários professores em todo esse nosso percurso. E esses vários professores nos geraram saberes, conhecimentos, práticas, né? Eu gostava muito de tal professor e eu achava bacana aquilo que ele fazia na sala de aula, eu vou fazer a mesma coisa. Agora, se a sua formação, ela é uma formação muito tecnicista, né? Isso no que diz respeito ao ensino de língua portuguesa, se você passou a sua vida toda estudando com professores que focavam única e exclusivamente no ensino de gramática, né? Mesmo você, em uma formação inicial, se deparando com esse tipo de texto, né, texto que propõe a multimodalidade, por exemplo, é possível que você acabe reproduzindo a mesma prática daquele professor que você teve lá na sua infância, né? Porque isso acaba gerando modelos em você do que é ser um professor, né? E, de fato, trabalhar com o diverso, né, é mais complicado. Né? Trabalhar com a ideia de que determinados alunos têm dificuldades e com eles eu devo trabalhar de uma forma diferente em relação a outros alunos, isso gera um trabalho maior para o professor, isso gera mais atividades diversificadas do professor, isso gera mais suor, né? E não é todo mundo que está preparado, né, para e quer, né, ter esse trabalho a mais, esse trabalho diversificado, principalmente quando a gente vive uma situação de desvalorização do professor. Na própria formação de professores que eu dava, porque eu fui professor por 10 anos, do 6º ao 9º ano, e depois eu fui convidado para participar da formação de professores. E eu comentava isso muito com eles, porque eu participei de greves. Então,
primeiramente, já havia uma resistência com qualquer pessoa que chegasse para dar formação para o professor. A gente já percebia um certo olhar, quem é esse que vem dar formação para a gente? Quem é esse que acha que sabe mais do que a gente? Se é que a gente nunca nem pensou isso, né? Quem é esse que acha que sabe mais do que a gente, que não deve conhecer nem a sala de aula para dizer o que a gente deve fazer e o que não deve fazer, né? Mas aí quando eu me apresentava, eu falava que eu era da mesma forma que eu era um professor da rede, só fui convidado a dar uma formação, né? Quando eu falava dos problemas, falava das greves, né? A gente tem algo muito conhecido que é chamado de greve branca, né? O que seria uma greve branca? Greve branca é quando você se sente tão desvalorizado na profissão que você acaba pensando assim, olha, eu não estou nem aí. Eu vou dar minha aula, estou nem aí se estão aprendendo ou não, isso não me importa, né? Se não me valorizam, eu vou me matar por isso, né? Isso é o que a gente costuma chamar de greve branca, né? E isso acontece muito. Infelizmente, a gente tem muitos profissionais que estão desmotivados, né? Por N motivos, né? E acabam passando isso para a gente, né? A gente percebe isso. A gente percebe quando o professor já chegava na formação com a cara baixa, desmotivado, né? Isso era muito comum, muito comum. E a greve branca, ela é frequente, principalmente no funcionalismo público, né? O professor ainda é muito desvalorizado. E esse ensino de gramática, né? A gente vê, quando a gente menos imagina, já está dando lá, ensinando gramática normativa para os meninos, né? Porque é mais cômodo, é muito mais cômodo você dar a mesma aula para todo mundo, né? Do que você dar aulas diferenciadas para uma mesma turma, né? Então você acaba homogeneizando todo mundo. Se você quer ter menos trabalho, homogeneize todo mundo, trate todo mundo da mesma forma. Isso, obviamente, não é o indicado, né? Mas a gente vê bastante isso. Tratar da mesma forma todo mundo. A gente brincava o seguinte, quando a gente vê do 6º ao 9º ano, a gente costuma ver nas escolas públicas uma determinada quantidade de turmas do 6º ano. Mas quando a gente vê as turmas de 9º ano, geralmente são menores. A gente tem 5 turmas dos 6º anos e 2 turmas do 9º. Mas por que a gente tem 6 turmas do 6º e tem apenas 2 ou 3 do 9º, se o ideal era ter a mesma quantidade de turmas, ou seja, essas mesmas 6 turmas chegassem até o 9º ano? Isso acaba não acontecendo por vários fatores, né? Alguns acabam ficando no meio do caminho, alguns vão trabalhar, alguns desistem, em se tratando de escolas da periferia, infelizmente alguns acabam morrendo, indo para o tráfico, enfim. Então, por vários motivos, alguns não chegam no final. E o que acontece em muitas escolas, eu vi isso bastante. A gente tem muitos alunos aqui que estão fora de faixa, alunos muito indisciplinados. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses alunos, todos esses alunos do 6º ano, por exemplo, e colocar na mesma sala, para não, entre aspas, para não contaminar os outros alunos. Essa era a ideia, né? Então a gente vai pegar uma sala só e colocar todo mundo que é complicado nessa sala. O que acontecia? Mesmo fazendo esse apartheid, né? A mesma aula que era dada no 6º ano A, por exemplo, era dada nessa turma dos alunos que tinham mais dificuldade. Pô, eu dividi, né, mas a prática continua a mesma, sendo que a prática deveria ser diferente para esses alunos que têm mais dificuldade, né, que são mais indisciplinados. Então, pessoal, assim, homogeneizar, né, é muito mais fácil você ver o Brasil, né, como sendo algo homogêneo, é muito mais fácil você ver o Brasil como sendo um país onde não há diversidade, um país onde não há índios, um país, enfim, né, todos nós somos brasileiros, não há diferença, né, então essa ideia de trabalhar, de diferenciar povos, não deve, esse é o discurso que é passado para justamente a facilitar o trabalho, mas não é o indicado, né? Então, esse ensino de gramática, né, ele remonta a como o latim era ensinado, e, de fato, se a gente vai estudar latim, a gente tem que estudar objeto direto, objeto indireto, pronome, se aquilo é um sujeito, se aquilo é um vocativo. Latim a gente deve saber isso, porque senão a gente não consegue fazer tradução, né, e nem inversão. A gente só traduz um texto em latim se você souber que aquilo é um objeto direto, que aquilo é um objeto indireto, que aquilo é um verbo transitivo direto, né? E esse tipo de ensino acabou passando para onde? Passou para o ensino de língua portuguesa. Como é que se ensinou língua portuguesa durante muito ano?
durante muitos anos, né? Você vai ter que identificar o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um objeto direto, né? Então, a mesma coisa, a mesma metodologia do ensino latim passou para o ensino de língua portuguesa, né? Ainda bem que nos últimos anos isso já está mudando, né? Os livros didáticos de hoje, né, já trazem uma perspectiva mais atual no que diz respeito às pesquisas linguísticas. A gente já vê a multimodalidade, a gente já se depara com outros gêneros textuais, porque antes os livros mais antigos, né, trabalhavam muito com gêneros literários, né? Hoje em dia a gente já vê uma charge, já vê uma notícia de jornal, a gente já vê uma propaganda em um livro didático, né? Então, os livros, eles estão ainda se adaptando. Aqui e ali, a gente ainda percebe, né, um foco demasiado não é nem na análise linguística, é na análise gramatical, né? Porque a análise linguística ela é mais ampla, né? Mas isso ainda acontece, né? Enfim, para nós é importante a gente conhecer a BNCC, né? E principalmente se você for fazer concurso público, né? Tomara que eles não terminem, por mais que continue concurso público, né? A gente vai ter que saber estudar a BNCC, estudar as diretrizes, né? E mesmo depois de formado, uma vez estando já em sala de aula, né? A gente deve continuar os nossos estudos, né? Da BNCC, das diretrizes, enfim, né? Então, na nossa disciplina, eu postei as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, bem recente, né, de 21 de novembro de 2018, depois você pode baixar, não sei se alguém já baixou, né, e eu destaco aqui alguns pontos dessas diretrizes que nos ajudam a conhecer melhor no ensino médio, apesar de vocês já conhecerem, né, porque a ideia dessa disciplina é assistir às aulas de língua portuguesa, né, no ensino médio, não dá para a gente assistir, então é de alguma forma se aproximar o máximo possível daquilo que é proposto no ensino médio, né, pelo menos no que diz respeito ao aspecto legal, né, que justamente embasa a nossa prática. Se a gente reparar aqui no artigo 3º, tem o seguinte: o ensino médio é direito de todos e dever do Estado e da família, né. Na verdade, a educação, como a gente pode ver na própria Constituição, é direito de todos, né, dever do Estado e da família. Então, vejam só, a educação é dever do Estado e também da família. A família não pode se isentar disso. Por isso que a gente deve convocar os pais para conversar sobre os meninos, né, falar da importância de eles acompanharem de perto, porque a sua escola não dá certo, né, mas em realidades nas quais a gente não encontra nem os pais, né? Quem trabalha em periferia já deve ter se deparado com meninos que, para você encontrar algum familiar já é difícil, né? Então, já às vezes vem uma vizinha, vem uma tia, vem um irmão mais velho, né? Então, e essa realidade, ela não se fazia presente na escola há 30 anos, né? Por isso que muitos professores dizem, hoje em dia está muito difícil, mas antes era muito mais fácil, né? Era muito mais fácil porque esses meninos de antes não estavam na escola, agora eles estão mais presentes na escola. Consequentemente, toda essa problemática vem para a escola. Infelizmente, né, a estrutura escolar ainda não estava preparada para isso. Até mesmo o professor não estava preparado para isso. Você não vê um professor, por exemplo, é difícil de você encontrar um professor que tenha formação adequada para trabalhar alunos com síndrome de Down, por exemplo. Eu já tive alunos com síndrome de Down quando eu estava na prefeitura e não sabia o que trabalhar com aluno. A gente não tem essa formação. Como é que eu vou trabalhar com aluno de síndrome de Down, né? Mas a ideia é só socializar o aluno, né? Não, ele tem os mesmos direitos que os outros, direito de aprender. É claro que considerando as suas limitações, mas sempre havia esse discurso, né, de apenas socializar o menino, fazer ele viver, ele conviver com os outros. Mas a ideia não é essa, a ideia é ele aprender, tá ok? Então, muitos professores também não têm formação para isso, a gente acaba ficando, e aí pede auxílio ao coordenador pedagógico, né, que geralmente um profissional formado em pedagogia, que poderia auxiliar esse professor, né? Enfim, a gente vai se deparar com muitos problemas, né, que vão dificultar a nossa prática em sala de aula, né? Então, vejam só, dever do Estado e da família. A família deve se fazer presente.
Mas, afinal de contas, o que é uma família, né? Uma família é um vizinho que vem conversar com a gente, né? Eu trabalhei em escola de tempo integral, né? Eu não sei se alguém já trabalhou em escola de tempo integral. Eu era professor diretor de turma, então eu tinha 3 horas por semana para me dedicar a estudar os meus alunos, a minha turma, né? Aí eu poderia convocar algum pai para conversar, né? Conhecer a família. E a gente, quando é professor diretor de turma, a gente acaba assim, se aproximando mais ainda dos alunos, conhecendo a família, né? Ou aquilo que se chama família, né? E a gente percebe como é difícil, né, esses meninos, né, estudarem. É muito fácil a gente chegar na sala de aula e falar para eles, olha, vamos aprender aqui um ambiente adequado para estudar. Primeira coisa, arrume a mesa, tem que ser um ambiente silencioso para você fazer suas atividades, para você estudar, né? Aí quando você vai à casa do menino, né, e percebe que nenhuma cadeira tem na casa do menino, né? É uma barulheira danada, a pessoa teve que pegar a cadeira no vizinho para eu poder me sentar, né? Então, às vezes, a gente acaba levando o discurso para o aluno que é praticamente surreal para ele, né? É algo que ele não consegue nem imaginar. É claro que eu estou falando aqui de uma realidade mais presente na periferia, principalmente na periferia. E é claro também que estou generalizando aqui muitas coisas, né? Em escolas é provável que a gente não encontre nada disso. Mas isso acontece, né? Isso acontece, esse tipo de situação. Então, é muito cômodo a gente falar que a família tem que fazer isso. Claro, tem que fazer isso, né? Mas será que tem família esse menino, né? Tem família? Ah, não tem. Então, enfim, são situações complexas que aqui na nossa formação, né, elas acabam passando despercebidas, né? Você vai se deparar com muitas situações complexas quando estiver na sua prática. Eu estou trazendo aqui muito da realidade da escola pública, mas a escola privada, ela vai ter outras especificidades que também são cruéis, né? Como a cobrança por resultados, né? Cobrança dos pais, né? Enfim, na escola particular, a gente também tem uma realidade que é difícil, tá bom? Principalmente, e também no que diz respeito à remuneração, né? Pois bem, pessoal, então vamos lá. O ensino médio é direito de todos e dever do Estado da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Então, a gente entender que não só o ensino médio, mas toda a educação básica, né, ela vai ser a dever do Estado e também da família, porque a família deve se fazer presente, né? No artigo 4º, nós temos as instituições de ensino, as escolas, né, que ofertam essa etapa da educação básica. O ensino médio é uma etapa da educação básica, deve estruturar suas propostas pedagógicas. Cada escola deve ter a sua proposta pedagógica, o seu projeto político pedagógico, ok? Escola estadual municipal, no que diz respeito ao ensino médio, a gente vê mais na escola estadual, né, no âmbito estadual. Há algumas escolas, algumas escolas que ofertam ensino fundamental e são mantidas pelo Estado, mas isso é mais raro, né? O Estado pode sim ofertar o ensino fundamental, desde que ele oferte, né, o ensino médio em sua integralidade. Então, se sobrar recursos, ele pode ofertar também o ensino fundamental. A mesma coisa da prefeitura. A prefeitura também pode ofertar o ensino médio, mas a prioridade dela é o quê? É o ensino fundamental. Se as escolas hoje, por exemplo, da prefeitura, já tem dificuldade de ofertar o ensino fundamental, né? Tudo aquilo que é preciso, imagine, dificilmente ela vai querer se arriscar no ensino médio, né? Então, vai deixar isso mais para o Estado, né? Então, as instituições de ensino que ofertam essa etapa da educação básica, o ensino médio, né, elas devem estruturar suas propostas pedagógicas. O famoso PPP, né, o Projeto Político Pedagógico. Vocês devem lembrar que na disciplina anterior eu pedi para vocês, darem uma olhada no Projeto Político Pedagógico da escola, né? Eu acredito que foi no estágio 1, e é engraçado porque muitas escolas acabam vendo esse documento como algo à parte, algo que não faz muita diferença, né? Tanto é que eu lembro quando eu fui fazer estágio, né? Eu cheguei na escola e perguntei,
Eu queria saber, eu queria ver o projeto político-pedagógico aqui da escola, né? Aí a coordenadora pedagógica já fazia uma cara meio assim esquisita, né? O que ele está querendo ver aqui, né? Está querendo ver alguma coisa aqui na escola? Não, eu só quero ver o projeto político-pedagógico, né? A pessoa já fica com desconfiança. Aí o que a coordenadora fala? Olha, tá aqui, mas faz tanto tempo que a gente não vê, a gente precisa dar uma atualizada, ver alguma coisa, né? Então, pessoal, geralmente o PPP, né, o projeto político-pedagógico, ele é deixado de lado. Geralmente ele não é muito visto pelos professores, mas é interessante que o professor ele veja o projeto político-pedagógico, né, que as suas ações, como vai ser, como ele vai abordar, né, como vão ser as avaliações, que concepção de ensino a escola utiliza, né, e é interessante que o professor faz esse tipo de questionamento, né. Eu gostaria de ver o projeto político-pedagógico para eu poder formular as minhas aulas, né, meu projeto da minha disciplina, e isso às vezes, né, aí você vai se depara com o PPP, né, totalmente desatualizado, né, de anos e anos. Em algumas escolas o PPP é a cópia de outra escola, muda apenas o nome, né, na capa. Então, assim, não é fácil, porque você é visto como alguém que está supervisionando, né? Essa pessoa está vindo da faculdade, da universidade, quer ver o projeto pedagógico, provavelmente vai ver coisas meio esquisitas aqui, que eu acho que não deveriam estar, mas ela vai acabar vendo, vai levar isso para a pesquisa dela, vai manchar a imagem da escola. Esse é um medo que acaba surgindo, né? Então, que pelo menos diga se existe ou não um projeto político-pedagógico, né? Alguns acabam dizendo que não foi feito, né? O que ainda vão fazer para justamente não mostrar, né? Mas as escolas têm, né? Mais uma vez, pessoal, eu estou generalizando, tá bom? Mas tem aquelas escolas que seguem direitinho, fazem a atualização do projeto político-pedagógico, né? Com a participação do professor, né? Dos alunos também. Então, é importante que tenham esse conhecimento, né? É o projeto da escola, um projeto político-pedagógico da escola, tá bom? O PPP. Então, o PPP ele está justamente aqui no artigo... Diga lá. Oi, Cláudia. Outra observação em relação à construção do projeto político-pedagógico. Porque com a estrutura da base, então é necessário, ou foi necessário que as escolas também levassem em consideração a adequação não só do projeto político-pedagógico, como também dos regimentos internos. Então, o professor, ele é participativo na elaboração ou na construção do projeto político-pedagógico. Se ele é engavetado depois e não é visto, não é trabalhado, sei lá, a própria culpa também, muitas vezes, é do próprio profissional que participou no seu início e depois não acompanhou. Exatamente, né? Assim, às vezes o professor ele acaba reclamando do projeto pedagógico, sendo que no momento da sua atualização, esse professor não quis participar, né? Então, se ele não quis participar, ele vai legitimar aquilo que foi decidido, né? Então, o interessante é que ele participe desse momento também de atualização. Essa atualização é recomendada que ela seja feita a cada 2 anos, né? Cada 2 anos que seja feita uma atualização, que seja feita uma releitura desse PPP para saber se alguma coisa vai ser mudada ou não, né? Porque a sociedade vai mudando, né? A sociedade vai mudando, essas mudanças devem se fazer presentes nesse tipo de documento, no regimento interno também da escola, né? Quem aqui imaginava há uns 20 anos o regimento interno tratar de celular, por exemplo, né? Há uns 20 anos, não, 20 anos, 25 anos, né? Eu fui ter celular há pouco tempo, mas há 25 anos o celular era algo imaginável na escola, né? Hoje em dia o celular acaba se fazendo presente também no próprio regimento, se pode ou não pode usar, né? Uma das dificuldades maiores que eu tive na sala de aula foi justamente com o uso do celular, principalmente no ensino médio, né? Algumas escolas proibiam, outras não, alguns professores proibiam, outros não, então isso gerava uma instabilidade muito grande. Então, o celular é algo recente, relativamente recente, né? E deve se fazer presente também nesse tipo de documento. Então, a sociedade... Oi. Geralmente, é comum, e infelizmente se tornou normal, a elaboração do PPP de uma escola não ser realizada pela comunidade escolar,
não só envolvendo os professores, mas os alunos, enfim, toda a comunidade escolar. E muitas vezes, esse documento, ele está ali somente para satisfazer necessidades legais. Porque está... Sim, exatamente. Questões burocráticas, né? Exato. Aí, outra coisa também, que os PPPs muitas vezes são elaborados por, digamos assim, especialistas, e não transmitem a realidade. No estágio 1, tinha 2 alunos, um era do espectro autista e o outro tinha um laudo inconclusivo. Aí ganhei um laudo de uma equipe multidisciplinar, com um psiquiatra, com um fonoaudiólogo, eu esqueci, eu sei que eram 4 médicos especialistas, 4 profissionais especialistas, eles deram um laudo inconclusivo. Assim, no linguajar coloquial, era tanta coisa que eles não souberam definir especificamente o que era. Aí eu questionei, assim, quando eu pedi o PPP, aí sempre está naquela gaveta, né, abaixo de 7 chaves, eu não sei porque fica escondido ali, é um mistério, e sempre está analisado, enfim. Aí eu perguntei se o PPP tinha algo que tratasse da educação especial. Porque a gente está vendo aí, porque o Estado só libera um professor auxiliar ou um cuidador, porque esse aluno que tem um laudo inconclusivo, ele, além de um professor auxiliar, de um professor de especialista de educação especial, que é a nomenclatura do cargo na rede estadual, ele precisava também de um cuidador, do enfermeiro, porque ele tinha determinadas patologias que, como, por exemplo, convulsão, e tinha que ter um enfermeiro lá para saber lidar com ele. Administrar medicamento, isso nós não temos autorização para administrar medicamento, né? Enfim, então, muitas vezes o PPP não retrata a realidade da escola realmente, porque se retratasse, tinha questões de educação especial, tinha questões envolvidas de inclusão social na educação, mas, infelizmente, que é elaborado somente para satisfazer esse aspecto legal. Exatamente, uma mera questão burocrática, né, a elaboração do PPP. Essa questão da educação especial, né, é interessante que, como eu estou falando mais da escola pública, e aquelas escolas públicas mais localizadas em regiões mais marginalizadas, digamos assim, é mais frequente a presença dos alunos, né, com deficiência, né? Isso também é um reflexo dos próprios pais. Muitos pais são usuários de drogas, né? Algumas mães usam drogas durante a gravidez, isso acaba se refletindo também na criança que vai nascer, né? Algumas nascem com sérios problemas, né? Então, é muito frequente, né, a presença de alunos com deficiência, principalmente no ensino fundamental, nos anos iniciais do Fundamental 2, ou seja, no 6º ano, a gente vê muito aluno autista. Infelizmente, conforme os anos vão se passando, né, esses alunos não chegam nos anos posteriores, né? É muito difícil você ver a mesma quantidade de alunos com deficiência no 6º ano, chegando ao 9º ano, mesmo no ensino médio. Infelizmente, eles vão ficando no caminho, não chegam até lá, né? Continuam na mesma série, se serem aprovados, né? Então, é mais uma realidade que a gente encontra nas periferias, né? Que é o reflexo também do uso de drogas, né? Acaba se refletindo nessas crianças que nascem com essas deficiências, né? Que são diversas, né? O autismo é uma das mais frequentes, né? Mas vamos lá. Então, a gente viu aqui o PPP, de fato, talvez alguns tiveram dificuldade, na verdade tiveram, né, conversaram até comigo, falam, professor, não consigo o PPP dessa escola, né? A coordenadora disse que não tem, em outra escola disse que não sabe onde é que está, ou está desatualizado e é melhor nem mostrar o que tem, né, porque está desatualizado, vai ser atualizado ainda, né? Isso também é um reflexo do ativismo da escola, né? Dependendo da escola que você entra, pessoal, você parece que está no meio de um incêndio, né? Eu digo isso porque eu já passei muito por isso, né? Você já chega
na escola, pessoas resolvendo problemas, diversos problemas dos alunos, né, disciplina, conversando com o pai, o escolando pedagógico, conversando com o pai, resolvendo problemas de disciplina do professor na sala de aula. Então, é tanta correria, às vezes é tanta correria que não dá tempo, né? Por isso que é preciso estabelecer uma rotina na escola, e talvez quem esteja mais adaptado para fazer isso, né, mais preparado para fazer isso, seja o coordenador pedagógico, que tem formação para isso. Mas, realmente, às vezes, quando você chega na escola, parece que você está no meio de um incêndio, assim, né? Todo mundo apagando fogo, né? Então, continuando aqui, pessoal, não quero me estender muito também, a gente pode até marcar uma outra live como essa, né? Não tem problema, mas eu não queria me estender muito, só discutir mais alguns pontos aqui dessas diretrizes. Vejam que no artigo 5º, né, nós temos que o ensino médio em todas as suas modalidades de ensino e suas formas de organização e oferta será orientado pelos seguintes princípios. Aí vem os princípios que vão nortear aqui o ensino médio. Dentre esses, nós temos formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, né? Daí vem as propostas, por exemplo, escola sem partido. A escola não pode falar sobre política, mas o que é política, né? A política no sentido de partidarismo político, ou política no sentido de participação do cidadão nas discussões da cidade, enfim, né? Aí essa formação integral eu usava muito nas minhas aulas, estou discutindo aqui formação integral do aluno, né? Formação integral, formação cultural, formação política, enfim, né? Vejam que aqui nós vamos ter no inciso 4º, respeito aos direitos humanos como direito universal. Respeito aos direitos humanos como direito universal, né? Não sei se alguém aqui já participou, talvez não, do processo de correções de redações do Enem. Eu digo isso porque eu não participo mais, então eu posso falar, né? Vocês sabem que quem vai fazer a redação do Enem, vai fazer o Enem, não pode trazer uma proposta que esteja ferindo os direitos humanos, né? Antes, essa redação, quando tinha uma proposta como essa, como por exemplo, deve torturar as pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Aí tortura, fere direitos humanos, nota 0, né? Antes era nota 0, agora não é mais. Alguém quer falar? Não, né? Então, assim, antes era zerado, agora não é mais. Então, agora, o jovem ele pode trazer uma proposta que esteja ferindo os direitos humanos, mas, em compensação, na competência 5, né, ele vai ganhar nota 0, vai ter 0. Por quê? Porque aquela proposta que ele está trazendo não é válida, ela não pode ser considerada. Por quê? Porque está ferindo os direitos humanos, né, e está ferindo algo que está nas diretrizes voltadas para o ensino médio, então ele não pode fazer isso. Então, se vai trazer uma proposta na sua redação, ela não pode ferir os direitos humanos, né? Então, esse inciso 4º aqui já legitima aqueles professores que vão corrigir as redações, né? Legitima os professores a dar uma nota 0 na competência 5, que diz respeito justamente a uma proposta de intervenção. Você traz um problema e traz uma proposta para esse problema. Como resolver esse problema? Então, ele não pode resolver esse problema ferindo os direitos humanos, ok? Outro ponto para discutir aqui, que inclusive vocês trouxeram também no fórum, indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Como eu falei para vocês, muitos professores, quando criam uma rotina em sala de aula, é como se fosse algo mecânico, né? É um dador de aula. Você vai, eu estou indo para a sala de aula, você vai para qual série? Eu vou para o 7º B. Pronto, e planejou a aula? Não, ela já está aqui na minha cabeça, está tudo planejado aqui. Como assim? É porque essa mesma aula eu já dei no ano passado, dei no ano retrasado, nos 10 anos anteriores dessa mesma aula, então já é tudo mecânico, né? Não precisa nem pensar, é só aplicar e pronto, né? Então, não há aqui uma reflexão sobre isso, é algo mecanizado. A gente não pode também criticar de todo modo esse tipo de rotina, porque as rotinas, elas são necessárias, né? As rotinas fazem com que a gente se desgaste menos, né, em sala de aula. Ela é necessária. O que não pode ficar é nesse ativismo, né, cego, nesse ativismo sem você buscar no campo teórico, né,
aprimorar aquilo que você está abordando, né? Então, se você vai trabalhar o ensino de língua portuguesa, né, o que você entende por ensino? O que é língua para você? Né? Da importância, por exemplo, de Bakhtin, que foi citado aqui, né? Bakhtin trouxe importância, foi importante, né? Porque ele trouxe uma concepção filosófica de linguagem, né? Então, qual é a sua concepção de língua? O que você entende por língua? Não, para mim, língua é isso. Pronto, então você vai ensinar isso. Se você entende a língua portuguesa como algo que se restringe à gramática normativa, então você só vai ensinar gramática normativa. E o que é ensino para você? Não, ensino é eu, em sala de aula, explicar, né? E pouco importa se os alunos estão aprendendo ou não, né? Aí para outra pessoa, não, para mim ensino deve haver a compreensão dos alunos. Enfim, o importante é que a gente reflita sobre a nossa prática, né? Deve haver aqui essa indissociabilidade, eu não posso separar a teoria da prática, elas são indissociáveis, tá bom? E isso, essa indissociabilidade da teoria com a prática diz respeito justamente à praxis. Praxis é um termo mais marxista, né? E, obviamente, se a gente considerar a atual política, né, muitos textos que, de alguma forma, possam fazer referência a Marx vão ser deixados de lado, né? Paulo Freire que o diga, né? Saiu até mesmo na plataforma. Não usam mais o nome de Paulo Freire, né? Isso me lembra também de tirar esses livros que eu tenho aqui na prateleira, né? O que eu posso discutir aqui mais das diretrizes, né? Alguém tem alguma dúvida sobre as diretrizes? Tem outro texto que eu passei também, leitura, escrita e análise linguística, né? Que começa até com a citação da Irandé Antunes. A Irandé Antunes é muito boa, né? Não sei se vocês conhecem, né? Ela é muito indicada a professores de língua portuguesa, traz uma linguagem bastante didática, né? Sem ser simples, né? Então, ela traz um livro muito conhecido dela, talvez seja um dos best-sellers no campo de ensino de língua portuguesa, que é o Aula de Português, né? Ela aborda a questão da oralidade, da escrita, da produção textual, oralidade, a leitura, oralidade, né? É como se ela trouxesse esses 4 eixos, né? Que de alguma forma acabaram sendo representados os eixos da BNCC, né? E vai ter análise linguística e semiótica, né, também. Então ela traz aqui, no âmbito da leitura, a importância do conhecimento de mundo, conhecimento linguístico e conhecimento textual, né? Não sei se vocês já fizeram a leitura desse texto. É um texto também bastante didático, né? Ele faz parte de uma das nossas atividades, né? E lembrando mais uma vez, né? Se você teve algum problema de envio de atividade, pode falar comigo. Oi, não posso. Quem aqui falou agora? Tem algum problema? Zilcléia, né? Pronto, tá com algum problema, é? Não está desativado não o seu áudio? Certo. Talvez seu áudio esteja desativado, né? Não, Zilcléia? Pronto, qual é a pergunta? Sobre o PPP, ok. PPP da escola particular? Não, assim, a escola particular, ela tem as suas especificidades em relação à escola pública, né? Apesar de a gente também saber que nesse universo das escolas particulares também existem diferenças, né? Tem escolas particulares e escolas particulares. Quando a gente considera, por exemplo, aquelas escolas particulares que estão presentes em bairros da periferia, né? E outras escolas particulares que estão presentes mais em áreas nobres, né? A gente tem diferenças. Então, quando a gente fala escola particular, existem diferenças dentro desse campo de escola particular. Tem uma escola particular mais presente nas áreas elitizadas e tem escolas particulares mais presentes na periferia, né?
E justamente esses contextos diferentes, eles podem se fazer presentes também na proposta pedagógica. Eu acredito que não seja tão relevante assim as mudanças, né, de um PPP para outro, porque a proposta não deve ser muito diferente, né? Talvez tenha mais diferenças no regimento interno da escola, né? Mas é difícil a gente ter mudanças, assim, diferenças essenciais de um PPP para outro. Talvez seja por isso que ele seja tão copiado pelas escolas, né? Uma escola acaba copiando o PPP da outra escola, e às vezes, quando você vai olhar o PPP da escola, tem até nomes que fazem referência a outra escola, né? Você acha aquilo esquisito, olha, tem um nome aqui da outra escola, mas eu não vou falar nada para não gerar uma situação meio desagradável aqui, né? Mas eu vou fingir que não vi, né? Mas isso acaba, você pode até trazer isso no seu relatório, para mostrar que, de fato, né, muitas escolas hoje não estão dando muita importância à elaboração do projeto político-pedagógico. E a elaboração do projeto político-pedagógico é uma questão também teórica, né? Então, quando a gente fica muito no aspecto prático, né, no fazer, no prático, a gente acaba deixando de refletir sobre aquilo que a gente está fazendo. E o projeto político-pedagógico é basicamente uma reflexão sobre aquilo que vai ser feito, né, sobre a nossa prática também, tá bom? Então, em relação à escola particular e escola pública, né, as instituições de ensino, como nós podemos ver aqui no artigo 5º, né, no artigo 4º, as instituições de ensino que ofertam essa etapa de educação básica devem estruturar suas propostas pedagógicas. Vejam que aqui não há diferença, não diz instituições de ensino pública, não. Aqui, as escolas devem estruturar seus PPPs, okay? Não há diferença de escola particular ou escola pública, elas têm de formular o seu PPP, tá bom? Se bem que é difícil de um pai e aluno, por exemplo, chegar, eu quero ver o PPP da escola, né? Eu quero ver qual a proposta, o projeto político-pedagógico dessa escola, para saber se eu vou matricular ou não meu filho aqui, né? É algo meio que impensável, né? Talvez, pelo fato de ele não ser muito buscado, que a escola vá deixando também esse documento de lado, né, ganhando lá as suas teias de aranha, né? Mas em relação a isso, não. As escolas, elas têm de ter o seu PPP, né? E aqui é um dever, elas devem ter, ok? Devem ter, tá bom? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Alguma pergunta? Em relação ao terceiro módulo da gente, né, a terceira etapa, a terceira unidade, né, eu vou postar ainda essa semana a nossa atividade. Infelizmente, não vai ser possível, né, a gente fazer o nosso relatório, não vai ser possível. A gente vai ter de propor uma outra atividade que compense aqui o relatório, né? Tomara que nos próximos meses a gente tenha uma outra situação que torne possível a nossa prática em sala de aula, porque senão a gente vai ficar com um problema na prática do ensino fundamental e também na prática do ensino médio, né, de ensino de língua portuguesa no ensino médio. Então, tomara que a gente consiga, que a gente esteja em uma outra realidade, né, que não seja essa, né? Daqui a alguns meses vamos torcer aqui para essa pandemia, né, baixar um pouquinho. Eu acredito que ela não vai embora. Eu acredito que a situação comece a mudar mesmo, se esfriar, né, lá para o mês de agosto, infelizmente, né. Eu acho que o mês de julho, eu acho que as aulas não devem voltar nem em julho. Acho que se voltarem só para agosto, né. Mas é isso, né, uma situação atípica que nós estamos vivendo, né. Se Deus quiser, tudo vai normalizar logo, né? Eu venho falando isso já há alguns meses. Se Deus quiser, vai acabar logo, né? Porque a gente também teve a greve, né, no início do ano, né? A gente teve a greve do Estado, não foi? A greve do Estado, e também a questão do calendário da própria UERN, né? A regulamentação, a gente, quando ia entrar em 2020, né, aconteceu isso, né?
olha, vai ser um pouquinho complicado a gente regularizar esse calendário, mas a gente vai conseguir, né? Professor, Oi. se a gente for levar em consideração a forma como a população, de uma forma geral, está cumprindo o isolamento social, eu não acredito muito bem que a gente volte em agosto, não. Eu vejo diante de tudo isso, fala daquele ex-ministro, né, se cumprindo passo a passo do que ele falou. E eu acho que todos acompanhamos aí através das redes sociais, dos noticiários, né, da mídia, o que veio acontecer no Brasil de ontem para ontem, as manifestações e todos os outros movimentos. Então, não acredito que vá. Eu peço a Deus que sim, né, que façamos a nossa parte, mas não é bem o que a gente vê que vai acontecer, não. Não acredito nisso, não. Enfim, esse é meu ponto de vista. Bem, eu acho que, eu não sei, é complicado, né? É complicado. Mas... É complicado porque aquela questão, muitas vezes a gente acha que, vamos falar da realidade do município, muitas vezes a gente acha que é a Secretaria de Saúde que tem que fazer a sua parte, a gente joga a culpa na prefeitura, a gente responsabiliza um órgão tal, um setor tal, mas não se conscientiza de que nós temos que fazer nossa parte. E aí é grave, porque o ser humano tem essa índole de querer acusar, mas ele não faz a sua parte, porque a gente vê de irresponsabilidade todos os dias de pessoas que deveriam estar cumprindo seu papel, fazendo sua parte para tentar diminuir tudo isso, mas não é o que a gente vê, né? É o contrário. E também, como a gente vive no universo da UERN, né, e tem professores e alunos que vêm de municípios diferentes, né, alguns inclusive vêm do Ceará, né, também, há diversas barreiras, né? Então, por exemplo, vamos supor, algo imaginável, né, que Rio Grande do Norte não tenha mais nenhuma proposta de isolamento e volte às aulas, né? Mesmo assim não dá, porque tem profissionais que vêm do Ceará, tem alunos que vêm do Ceará e não vão poder passar, né? Enfim, é muito, muito complexo. Então, eu acho que se voltar alguma coisa, deve ser lá para agosto, final de agosto, início de setembro, né? Talvez o meu inconsciente que esteja sendo bem positivo, muito positivo nisso, né? Pensando no positivo, não sei. Mas, mas vamos seguindo, né? A gente sempre fala isso, né? Vamos seguindo, vai dar certo, né? A frase já feita. Mas é isso, pessoal. Então, assim, o que vocês acham de a gente marcar outra live na próxima semana? Não sei. Eu não sei se vocês gostaram desse horário. Eu pensei no seguinte, alguns devem estar trabalhando. Eu pensei assim, trabalhando é um pouco difícil nesses tempos, né? Por isso que eu marquei mais para a noite. Mas a gente pode ver outro horário, se vocês quiserem. Mas eu não posso participar, professor. Eu disponibilizo o link do vídeo que foi discutido, que a gente fez, né? A noite está bom, né? Quem não puder participar, assista depois a gravação, né? Que eu vou gravar os nossos encontros, que eu acho que fica melhor, né? Fica melhor para você ver depois. Né? Isso. Eu acho só para a gente observar, eu acredito que a grande maioria dos que estão aqui, estamos em 38, estão participando nas quintas de um curso que a professora Edmar, que é professora da disciplina de estilística, está dando. Então, na quinta, nesse mesmo horário, a gente já tem esse compromisso com ela do curso. Mas a noite é um bom momento, é o melhor horário mesmo, acredito, né? Por mim, falando por mim. Então, por mim, tudo bem. É muito pertinente, sim, outros encontros. Ok, e também a gente pode discutir outros assuntos também relacionados ao ensino português, né? Enfim, não precisa a gente ficar apenas no conteúdo, a gente pode discutir outros assuntos, outras propostas, né? Atividade, né? Sugestão de leitura, de filme também, né? A gente pode discutir isso. Enfim, a pandemia acaba nos aproximando muito quando a gente está nesse universo online, né? Mas é isso, pessoal. A ideia era ir até as 9, mas não tem problema, a gente foi até as 9h30. Em relação à atividade, mais uma vez, eu vou até escrever aqui
postar aqui meu número do WhatsApp, né? Tiver algum problema em relação à nota, em relação à atividade que não conseguiu enviar por algum problema, inclusive problema da plataforma, você pode me avisar, tá bom? Pode enviar por e-mail. Deixa eu colocar logo aqui meu número. Vocês podem anotar, pode conversar comigo sem problema algum, viu? Pronto. Tá aí, esse número é do WhatsApp, vocês podem conversar pelo WhatsApp, que eu tiro as dúvidas. Se teve algum problema com nota, eu resolvi notas também do semestre passado. Semestre passado a gente acha que foi de fato semestre passado, mas foi o quê? Uns 3 meses, né? 3 ou 4 meses, né? Então a gente pode tirar essas dúvidas e resolver esses problemas também via WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Gostei muito que a gente discutiu aqui, né? A gente discutiu pontos que até mesmo não estão presentes nos textos, como, por exemplo, esses problemas que vocês trouxeram, como a questão dos alunos com deficiência, né? E vocês perceberam que, de fato, essa formação que a gente tem, nenhuma formação de licenciatura vai trazer toda a complexidade que você vai enfrentar, que você vai encontrar em sala de aula. De fato, você vai se deparar com isso mesmo na prática, né? Você vai se deparar com N situações que nunca nem foram imaginadas nesse momento que a gente está agora aqui no curso de licenciatura. Você vai se deparar com tantas situações, né, que, olha, assim, você nunca nem imaginaria, mas faz parte da profissão, né? Faz parte, ou pelo menos não deveria fazer, algumas situações não deveriam fazer parte da nossa profissão. Mas é isso, pessoal. Então, gostaria de agradecer a todos a presença, gostei muito, e a gente vai marcar aí um encontro para a próxima semana. Pode ser uma segunda, pode ser na terça-feira, tá bom? Eu já sei que quinta vocês têm um encontro em outra disciplina, né, um outro projeto, então a gente marca para outro dia, tá bom, pessoal? Então, uma boa noite a todos, muita saúde, né? Se puder, fique em casa, né? Se puder, fique em casa. E é isso. Tá bom, pessoal? Ok, professor. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, pessoal.